Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, caro público, minhas senhoras e meus senhores. O tema que aqui nos traz hoje deve ser encarado com extrema seriedade. Falamos dos limites absolutos da dignidade humana e do nosso papel enquanto últimos responsáveis pela sua proteção. As pessoas em situação de sem-abrigo merecem de nós uma resposta apartidária, robusta e proativa, que não se resume a medidas excepcionais ou pontuais, mas sim uma verdadeira estratégia de prevenção e de reintegração. Uma das características do mundo contemporâneo, sobretudo nas grandes cidades como é Lisboa, é a presença impactante de pessoas em situação de sem-abrigo. Este flagelo é infelizmente uma realidade em diversas geografias, sistemas e regimes políticos, exigindo de nós um conhecimento abrangente e uma constante procura de boas práticas adotadas à escala europeia e global. Sabendo que este problema tem múltiplas causas, é por demais evidente que o seu combate deverá ser feito utilizando várias respostas. Só trabalhando em várias frentes e adaptando as ferramentas de combate às diversas realidades, poderemos ter sucesso nesta tarefa. O caminho para essa articulação de estratégias, este tal trabalho em escala, passou a ser uma ambição de muitos especialistas nesta área e Portugal foi a porta para um renovado e mais eficaz trabalho. A formalização da plataforma Combater a Situação de Sem-Abrigo, uma prioridade da Europa Social, que se realizou em Lisboa, organizada aliás pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia em conjunto com a Comissão Europeia, foi um momento marcante, motivo de satisfação de todos aqueles que direta e indiretamente em Portugal e na Europa lutam pelas causas sociais, em especial sobre as pessoas em situação de sem-abrigo. A Declaração de Lisboa foi assinada nesta altura por todos os Estados-membros e pelos representantes das instituições da União Europeia, das organizações da sociedade civil e dos parceiros sociais. Foi um momento fundamental e estruturante, poderíamos até dizer um passo de gigante na concertação de políticas, mas também foi, neste caso, o início de uma longa, permanente, responsável e consistente caminhada que na Europa queremos fazer juntos, colocando no centro das nossas políticas as pessoas, como gosta o Sr. Presidente da Câmara de dizer, sempre as pessoas, concretamente as que vivem em situação de sem-abrigo, dando-lhes esperança real e dando-lhes voz efetiva, ouvindo-as, neste caso, com consequência e resultado. O tempo é de agir, é necessário agir para que todos contem, é necessário deixarmos de falar em números e começarmos a falar em pessoas, mães de alguém, pais de alguém, filhos de alguém, avós de alguém, que ninguém fique para trás e que se crie uma real inclusão social. Em toda a Europa, o fenómeno das pessoas em situação de sem-abrigo é reconhecido como um grave problema. Portugal, Lisboa neste caso, tal como os seus parceiros europeus, ratificou esta gravidade e pretende combater este problema, implementando respostas para ir ao encontro das necessidades desta população específica. O reforço de uma intervenção promotora da integração das pessoas em situação de sem-abrigo, de acordo com a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023, foi também uma marca clara da magistratura e da influência do Partido Socialista e também das forças progressistas que recusam ser meros espectadores de uma realidade que em determinados períodos se agiganta, que é trágica e a que urge colocar um fim. Como já referi, este fenómeno social das pessoas em situação de sem-abrigo é pluridimensional e por isso mesmo requer uma abordagem complexa e inovadora. Para que esta seja adequada, teremos de recorrer a diferentes medidas de variados domínios políticos, habitação, saúde, neste caso particularmente a saúde mental, emprego, formação, justiça, proteção social e tudo isto de um modo integrado e interrelacionado. O leque de medidas a serem integradas é muito vasto, passando pelos serviços ou mecanismos de emergência, como é o caso do alojamento temporário, das equipas móveis de rua, a um trabalho em rede entre os cuidados de saúde, psiquiatria, instituições de formação, autoridades públicas, assim como as ONGs e todas as outras organizações que contribuem para a integração social.
Os diagnósticos internos e externos já estão feitos nas nossas cidades e nas nossas universidades, faltando agora colocar em marcha precisamente todas estas respostas que se pretendem eficazes. Em Lisboa, sabemos que cada vez mais pessoas estão em situação de sem-teto, a dormir em tendas e barracas improvisadas de cartão e trapos. Sabemos também que este fenómeno é cada vez mais persistente entre diversos grupos, nos quais se incluem, concretamente, os migrantes de geografias variadas, estes últimos particularmente vulneráveis e incapazes de resolver a sua própria condição. Os números sobre os imigrantes que comparam 2021 e 2022 não deixam dúvidas. Nós passamos de 17 casos atendidos em 2021 e o Alto Comissariado das Migrações deu resposta a mais de 800 casos em 2022 a nível nacional, naturalmente com reflexos na cidade de Lisboa. Esperava-se da Câmara Municipal uma resposta que desse continuidade ao, permitam-me, excelente trabalho desenvolvido pelo anterior Executivo Municipal em relação à área social, concretamente à problemática das pessoas em situação de sem-abrigo. No entanto, não tem sido esse o caso. As respostas do Executivo de Carlos Moedas têm sido marcadas por erros de casting, por falta de articulação com as juntas de freguesia, pela incapacidade de apoios excepcionais durante as intempéries e tudo isto, ao mesmo tempo que se lançam comunicados vários em relação a problemas que não existiriam se houvesse uma verdadeira política integrada de prevenção deste flagelo, ao mesmo tempo que estes comunicados saem, jazem corpos sem vida nas ruas de Lisboa, daqueles que nada mais tendo encontram na morte o seu último rasgo de dignidade. Para os senhores deputados isto poderá ser um assunto divertido, mas creio que no espírito democrático deste debate, algum respeito, não pela minha intervenção, mas pelo tema que nos traz aqui e pela situação dramática de todas estas pessoas, gostaria de ver da parte dessa bancada mais à direita, no mínimo, um bocadinho de sensibilidade. A busca de soluções, como estava a dizer, para as pessoas em situação de sem-abrigo não pode ser simplista nem meramente assistencialista. As nossas políticas, que são, aliás, senhores deputados, que estão particularmente divertidos, estas políticas são responsabilidade de todos os presentes nesta Câmara e nesta sala aqui hoje, porque na verdade esta Câmara e esta sala têm o poder de transformar verdadeiramente a vida destas pessoas e é isso que nos traz aqui. Lisboa e as pessoas em situação de vulnerabilidade, senhores deputados, não precisam de passeios na Avenida da Liberdade e almoços em formato piquenique. Em vez da marcha dos pobrezinhos, como aliás foi chamada por muitos, precisamos de uma estratégia de redução das desigualdades no trabalho, da promoção de direitos laborais, do fundamental direito à habitação, mesmo para aqueles senhores deputados que não têm 250 mil euros para comprar uma casa. Precisamos de respostas humanistas e progressistas na prevenção concretamente da doença mental e das dependências e da construção de uma rede de salvaguarda social para situações extremas que levam pessoas a cair na rua. Temos de entender que o nosso vizinho que dorme na rua precisa de uma solução para si e não de uma etiqueta que o estigmatize. Desenvolver políticas humanistas protegendo os lisboetas da especulação imobiliária, por exemplo, ordenando o alojamento local, são também práticas conhecidas que limitam no mercado o preço da habitação, um dos principais obstáculos dos cidadãos em situação de sem-abrigo. Medidas inversas são apresentadas pelo Executivo Municipal naquilo que só pode ser interpretado como um enorme distanciamento e desconhecimento da realidade cotidiana da maioria dos cidadãos. Proponho que se olhe, por exemplo, para Jorge Sampaio ou para João Soares e para o hercúleo trabalho desenvolvido para acabar com o então parque habitacional das barracas em Lisboa. Esta foi uma marca do Partido Socialista que está presente na memória de todos, onde este Executivo poderia ir buscar alguma inspiração. Temos hoje, concluindo, Sra. Presidente, um redobrado desafio. Acredito que todos queremos responsavelmente contribuir para a erradicação deste fenómeno, a montante e a jusante, na defesa da dignidade e de uma sociedade justa e solidária.
Saiba a Câmara Municipal de Lisboa construir cidade sem deixar ninguém para trás, senhora vereadora. É este o desejo que lhe deixo. Pode contar com o Partido Socialista sempre que trilhar os caminhos inclusivos da solidariedade e da justiça. Estaremos aqui e acreditamos que ainda estamos a tempo de recuperar o tempo perdido. Para bem de Lisboa e, neste caso, para bem do país. Muito obrigado.